Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal O Técnico. Eu sou o Fabrício e hoje nós vamos falar sobre multímetro. Conforme a gente conversou na terça-feira, nas terças eletrizantes dessa semana, o multímetro tem diversas partes ali nele. Tem o voltímetro, tem o amperímetro, tem o ohmímetro e hoje a gente vai explorar as principais funções do multímetro conforme eu prometi para vocês na terça-feira. O multímetro é uma ferramenta indispensável para qualquer pessoa que quer aprender ou trabalhar com eletrônica, elétrica e afins. O multímetro chama-se multi porque ele tem diversos aparelhos integrados nele mesmo, né, ali só em um aparelho. Por exemplo, ele tem um voltímetro que mede corrente alternada, um voltímetro que mede corrente contínua, um amperímetro para corrente alternada, um amperímetro para corrente contínua, isso nem todos têm. Eles vão ter também um ohmímetro, alguns medem frequência, outros medem temperatura, enfim. É um aparelho que tem diversas funções. E a gente vai olhar as principais hoje, que são ohmímetro, voltímetro, amperímetro e continuidade. Continuidade é o que você mais vai usar na sua vida e eu vou te mostrar hoje. Bem, senhoras e senhores, esse é o nosso amigo multímetro. Amigo de verdade, esse aqui, sem ele a gente fica cego. A gente não consegue trabalhar na parte de elétrica e eletrônica sem esse cara, né? É muito difícil. Quais são as principais funções de um multímetro, para quem não viu lá no Terças Eletrizantes? Essa função aqui é o voltímetro de corrente contínua. Percebe que ele tem ali um traço contínuo e pontilhadinhos embaixo, certo? V de volts, tensão, pontilhadinho contínuo. Aqui nós temos o voltímetro de corrente alternada. Percebam, deixa eu tentar aproximar um pouquinho mais aqui, ó, que tem uma ondinha. Aquela ondinha é a senoide, né? É a parte onde você vai ter a corrente alternada. Aqui no A de ampere, né? Então a gente vai medir aqui corrente. Esse aqui é o amperímetro deste multímetro. Notem que não tem o A com a ondinha. Ou seja, este meu multímetro somente mede corrente contínua. Ele não mede corrente alternada, esse cara, né? Até para você, na hora de comprar o seu equipamento aí, se você perceber que você vai medir corrente alternada, porque você trabalha com máquina de lavar, você trabalha com instalação de equipamentos que vão na tomada, enfim, você precisa prestar atenção nisso, porque às vezes você compra um multímetro que não te serve, ok? Então aqui é o amperímetro dele, corrente contínua. Aqui são as escalas, a gente já vai falar delas. Aqui nós temos o ohmímetro. O ohmímetro é o responsável por medir resistência, né? Na terça-feira também a gente conversou a respeito disso, múltiplos e submúltiplos, né? Aqui nós temos os múltiplos, 20K, 200K, 2000K. E aqui os submúltiplos da corrente. A gente tem aqui 20 mA, 200 mA, 2000 microamperes e 200 microamperes. E aqui nós temos um 10A marcado, percebem? 10A porque são 10 amperes. E a gente tem essa escalinha aqui, ó. Essa escalinha aqui onde está direcionado é o que a gente mais usa no dia a dia, fora os voltímetros. Essa escala aqui, ela serve para medir diodo. Não sei o que é diodo. Diodo é um componente eletrônico que tem este aspecto. Ele é um cilindrozinho preto com dois terminais e esse risquinho cinza, que eu já vou conversar com vocês a respeito disso. Então isso é um diodo. Essa escala aqui é específica para medir diodos. E reparem que tem ali um sinalzinho sonoro embaixo do diodo. O diodo é aquela seta, embaixo tem o sinalzinho sonoro. Esse sinalzinho sonoro é a continuidade. Todas as vezes que a gente vai medir, a gente vai fazer isso daqui a pouco na prática, mas isso serve para isso, ó. Encostou uma ponta de prova na outra, curto-circuito, ó. Tá vendo? Ele apita, por isso aquele símbolozinho sonoro. Então agora a gente vai começar a explorar uma por uma para a gente ter aqui uma coisa bem completinha e bem funcional. Antes de usar o multímetro, a primeira coisa a gente vai ter que plugar aqui as pontas de prova. Isso aqui chamam pontas de prova. Deixa eu mostrar para vocês. Pontas de prova. São esses caras aqui que a gente vai usar para medir. Notem, a grande maioria dos multímetros vão ter esses três buraquinhos. Onde está escrito COM, é comum, tá? É a abreviação de comum. O preto, que é o negativo, sempre vai no comum,
certo? Então eu já coloco ele aqui no comum. E aqui, se eu for medir tensão, miliamperes ou resistência, a ponta de prova positiva vai aqui. Ok? Então, se eu for usar o voltímetro de corrente alternada, o ohmímetro, ou se eu for medir pequenas correntes, eu coloco ela aqui. Se eu for medir correntes mais altas até 10 amperes, eu vou trocar a ponta de prova daqui para cá. Ok? Vamos começar a explorar o nosso multímetro pela escala de voltagem aqui, no nosso voltímetro. Notem que tem diversas escalas. O que significam essas escalas? 200 milivolts, né? A unidade é volt, o submúltiplo é mili. 200 milivolts. O que é 200 milivolts? São tensões até 0,2 volts. 2.000 milivolts. 2.000 milivolts é igual a 2 volts. Então, se eu tenho uma pilha, por exemplo, a pilha ela é de 1,5 volt, eu poderia medir aqui nessa escala. A nossa bateria, eu sei que essa bateria aqui é de 9 volts. Ó, o fabricante indica que é de 9 volts. Então eu não posso usar essa escala de 2.000 miliamperes, né? Milivolts, perdão, porque ela vai superar, os 9 volts passam muito. Eu queimo o meu multímetro? Não, só que ele não vai conseguir medir. Se eu for medir ali agora, ó, ele vai extrapolar, tá vendo? Que tem ali. Ele vai mostrar 1. Ó. Quando ele mostra 1, é porque chegou no final da escala dele. Então eu preciso subir para 20 volts. Agora, se eu medir aqui, ó, 9,28 volts. Ou seja, essa bateria tem os 9 volts. Então eu posso presumir que essa bateria está boa. Existe esse outro tipo de bateria, que é a bateria de lítio, né? Essas baterias aqui, o esperado delas, se elas estiverem plenamente carregadas, é 4,2. E à medida que ela vai descarregando, ela pode chegar até 3 volts. Então vamos medir lá, 3,67. Então ela está com a meia carga aqui, né? Ela tem meia carga de potência. Fabrício, e se eu inverter as pontas? Muito bem, se eu inverter as pontas não vai acontecer nada, só vai surgir lá no visor, ó, um sinal de menos, te indicando que você está com as pontas de prova invertidas. Repara que tem uma ponta negativa e uma ponta positiva. E se eu inverto a polaridade, ele indica lá no multímetro que está invertido. Ó, se eu voltar para cá, ele não mostra o sinal de menos. E isso é uma ferramenta muito interessante para quando você tem algum circuitinho, alguma máquina, alguma coisa que você não sabe onde é o positivo e onde é o negativo. Vamos supor que eu não soubesse nessa bateria aqui qual é o lado positivo, qual é o lado negativo. O que eu faço? Pego o meu multímetro, ponho na escala aqui de corrente contínua no voltímetro e aí eu vou medir. Eu escolho um lado qualquer e meço. Se aparecer o sinal de menos, eu já sei que está invertido, ou seja, esse lado aqui que eu pus a ponta de prova negativa, na verdade ele é o positivo, porque está invertido lá o sinal. Então eu desinverto para ter certeza, toco aqui, então ponta de prova negativa, aqui é o negativo, porque não apresentou o sinal de menos lá. Ok? Então a gente descobre quem é o positivo e quem é o negativo com o multímetro também, usando esse macete. Muito bem, como nós havíamos falado aí no começo do vídeo, a gente pode medir pilhas, baterias e fontes, né? O que é uma fonte, Fabrício? Fonte nada mais é do que um transformador. O que é um transformador? É esse dispositivo aqui que vai pegar, por exemplo, os 220 ou 110 que vem da tomada e baixar para a tensão que eu quero. Esse meu transformadorzinho, ele pega 220, baixa esses 220 para 14 volts e aí depois eu retifico ele. Ó, tem um circuitinho ali dentro, retificador com os diodos aqui ó, nesse cantinho perto do meu dedo, os dois capacitores de filtro, alguns resistores para você conseguir usar esse outro componente ali que é um LM. Deixa eu chegar mais perto aqui. Aquele quadradinho ali é um regulador de tensão. Eu consigo através da variação desse potenciômetro aqui, ó, regular de 1.5
até o limite de tensão desse cara. Ou seja, essa minha fontezinha vai de 1.5 até 15 volts aproximadamente. Isso aqui eu montei numa caixinha de plástico. Ó. Inclusive, ó, Robertão, a caixinha que eu estava te falando, meu brother. Um abraço aí para você. Essa caixinha a gente transformou numa fonte. Então aqui eu ligo, aqui eu regulo a tensão. Vou ligar ela na tomada e aí a gente vai fazer algumas medições nessa fonte. E a propósito, se vocês quiserem que eu faça um vídeo montando uma fontezinha, já tem uma prévia lá no canal. Eu montei a caixinha, tem lá no canal. Mas aquele circuito que está aqui dentro, lá com o regulador de tensão, a ponte retificadora, essa eu não filmei. Se vocês quiserem, tiverem interesse por isso, me avisa aí nos comentários que a gente monta uma fontezinha dessa. Eu vou ligar ela aqui agora para a gente começar a medir a parte da fonte já na corrente contínua, né? Como a gente está medindo ali no voltímetro de corrente contínua, baterias, pilhas, vamos medir a fonte também. Para encerrar isso e a gente parte para a corrente alternada. Ó, liguei ela aqui na tomada aqui embaixo, ligo o botãozinho e ele vai me indicar. Esse aqui eu comprei na Shopee, baratinho. Ó. Eu vou regulando. Ele apaga, rapaziada, porque esse cara não trabalha com tensões menores do que 3.8 volts. Depois eu vou fazer uma modificação interna lá no circuitinho para acabar com esse problema. Então quando passa para baixo de 3.8, 3.7 ele apaga, mas ele continua tendo tensão lá na ponta. Tá? Aqui ele vai me mostrar tensão aqui em cima, corrente aqui embaixo, mas isso é da fonte, esquece isso aí. O nosso assunto aqui é com o multímetro, certo? Deixa eu só dar uma afastadinha aqui para a gente ter mais espaço para enxergar os dois. Muito bem, ó. A minha fonte diz, deixa eu ver se eu consigo melhorar a luz aqui. Deixa eu baixar que ele fica mais clarinho. Aí. A minha fonte diz que ela está soltando aqui nos terminais dela, que ela está entregando 4.6 volts, certo? Vou ligar aqui nas pontas de prova do multímetro para a gente conferir se é isso mesmo. Ó, fiquem de olho lá atrás do multímetro. 4.56. Então, mas é isso. Ele está mostrando aqui, ó, 4.55 aqui, 4.5. Vamos aumentar essa tensão um pouco. Olha lá, ó. O multímetro está ligado aqui e ele segue medindo. Ó. Aqui fica muito forte, ofusca um pouco. Mas notem que ele acompanha bem de perto a medição. Olha lá, 11.29 aqui, 11.3. Olha lá. 11.5 aqui, 11.5. Então eu consigo ver. Fabrício, não puseram a pontinha preta e a pontinha vermelha. Eu não sei quem é o positivo e quem que é o negativo. Aí, rapaziada, ó, não tenho aquelas luvinhas ali mostrando quem é positivo e quem é negativo. Tá assim, ó. Como é que eu descubro? Lembra do macete? Eu escolho aqui qualquer ponta, aleatoriamente ligo aqui, a outra ligo do outro lado. Sem a luvinha é ruim de apertar. Beleza, liguei. Olha lá, ó, sinalzinho de menos. Sinalzinho de menos significa o quê? Eu inverti as pontas. Então o positivo, na verdade, é essa ponta aqui, ó. Essa que é o positivo. Se eu desinverter, o sinalzinho de menos vai sumir. E aí eu sei que tá certo. Esse fio aqui é o positivo, esse fio aqui é o negativo. Não esqueçam esse macetinho, rapaziada. Ele é muito útil. Muito bem, agora que eu já sei tudo sobre o voltímetro de corrente contínua, eu quero ver o de corrente alternada. Então eu vou mudar, certo? Ele estava aqui, ó, ele está medindo aqui, né? No 20 volts, agora eu vou mudar para cá, 200 volts. Se eu for medir um 110, ok, ele vai medir. Se eu for medir 220, vai aparecer aquele 1 aqui do fim da escala, me dizendo que é para eu mudar para a próxima escala. Por que vai até 600, Fabrício? Se na minha casa só tem até 220. Na indústria, nós temos tensões além do 220, a gente tem 380 e tem 440. Por isso que a escala vai um pouco além, até os 600, ok? Então vamos lá. Vou deixar aqui no 200, que eu tenho aqui um 110, certo? Nessa extensão. E eu vou medir com as minhas pontas de prova. Se você está acompanhando as nossas séries, você já sabe que na corrente contínua, aqui na tensão de corrente contínua, eu tenho positivo e eu tenho negativo. Na corrente alternada, não tem positivo e não tem negativo. Então, tanto faz a ponta de prova aonde eu vou pôr. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa daqui por aqui e essa daqui vou pôr aqui. Olha lá, 117.1, ponto do variando ali, mais 117.2. Tá vendo? E se eu inverter as pontas, vai aparecer o sinal de menos? Não, não vai aparecer o sinal de menos. Por que não? Porque não tem positivo e negativo, ela vai dar igualzinho. Ok? Então, corrente alternada, voltímetro de corrente alternada, não tem polaridade. Tanto faz se eu coloco assim ou se eu coloco o contrário, não vai aparecer o sinal de menos. Tá? Porque ele não tem positivo nem negativo. Ok? Vamos fazer um outro teste aqui só para ilustrar. Vou pegar a fontezinha de novo e já volto aqui com vocês. Muito bem, ó, liguei a fontezinha aqui, ela acendeu. Ó, se eu tirar aqui,
ela vai durar um pouquinho por causa do capacitor e apaga, tá vendo? Liguei a danada aqui. Apareceu aqui, mas eu não quero mais saber daqui. Eu não estou medindo mais corrente contínua, agora eu estou medindo corrente alternada. E onde que eu vou ter corrente alternada dentro da minha fonte? Lá no transformador. Deixa eu só ajeitar aqui os fios, pôr o multímetro aqui do lado. Aqui dentro, nessa peça aqui, ó, que é o transformador, entra o meu 110, sai os meus 15 volts ali. Quer ver? Ó, vamos conferir junto. Aqui tem que ficar esperto, porque aqui dá choque. Isso é outra coisa, hein, rapaziada? Eu tenho falado em todos os vídeos, quando for mexer com corrente contínua, com corrente alternada, fique esperto, porque dá choque, machuca, dói e pode te matar. Olha lá, na entrada do nosso transformador, 116,8, que é o que a gente já tinha medido na extensão. Olha lá, certo? 117,4. Depois que ele passa pelo transformador, vejam só que interessante. Ele caiu para 11 volts. Então ele baixou de 110 para 11 volts. Ou seja, um transformador de ordem 10, né? Ele pega e diminui 10 vezes. Entrou ali 110, ele te entregou 11, tá? Tudo em corrente alternada. Aqui ele pegou 110 em corrente alternada, aqui ele estava entregando 11 em corrente alternada. Certo? Olha só que interessante, só de saber isso aqui, tudo que você imaginar, televisão, computador, micro-ondas, tudo tem uma fonte. Né? Os circuitos eletrônicos não trabalham com corrente alternada, é tudo corrente contínua. Então sempre vai ter uma fontezinha dentro dos aparelhos. Com isso que você aprendeu hoje, você já é capaz de identificar, por exemplo, se o transformador está com defeito. Porque você vai pegar o seu multímetro, vai pôr na escala do voltímetro corrente alternada e você vai medir a entrada. Tem tensão na entrada? Tem. Se eu for lá e medir na saída e não tiver, acabou. O defeito é o transformador. Entendeu? E assim a gente vai aprendendo a consertar e fazer manutenção nas coisas. Bom, a próxima parte que a gente vai explorar agora vai ser o ohmímetro. O ohmímetro é a parte do multímetro que vai medir as resistências. Se você está acompanhando aí junto com a gente também já falou a respeito de materiais condutores, isolantes e também a respeito de resistência lá no início do nosso terças eletrizantes. Aqui a gente tem a escala de 200, 2000, 20K. O que é 20K? 20.000, 200K ou 200.000 e aqui 2000K. Ou, para quem viu, né, a terças eletrizantes dessa semana, 2 mega ohm. Certo? O que é a resistência? A resistência é a dificuldade da passagem da corrente elétrica. As mais clássicas são a resistência do chuveiro, das torneiras, a resistência que aquece o ferro elétrico. Enfim, todos esses eletrodomésticos que geram calor usam resistências. Na eletrônica nós temos os resistores, que são esses carinhas aqui com faixas coloridas. Mais para frente a gente vai ver um vídeo exclusivamente deles. Percebam que as cores são diferentes e que a sequência das cores indicam o valor de resistência deles. Então cada um desses caras tem um valor específico de resistência e esse valor está indicado aqui, ó, por essas faixinhas coloridas. Então isso aqui também é uma resistência, só que é uma resistência de 10 watts. Essa daqui é de 250 miliwatts. Ou 0,25 watts. Essa aqui é 1/4 de watt, essa aqui são 10 watts, né? Olha a diferença, é nítido, né? E é isso. O ohmímetro vai nos possibilitar medir essas resistências. Vamos começar por essa verde, que ela é de 39 ohms. Tá vendo aí, ó? 39 ohms, 10 watts. Então, vamos medir essa daqui. Troquei a ponta do multímetro por essa de garra aqui, que é mais fácil. 39,2. Né? Certinho a resistência que a gente leu ali no corpo. Agora, esse daqui, 1000 ohms. Vamos ver se bate a medida. Olha lá no multímetro.
Por que não estava medindo, rapaziada? Estava na escala de 200 e esse aqui é de 1000. Aí vocês viram que ela nem saiu do lugar, né? Olha lá. 1000, certinho. Eles têm uma tolerância. A tolerância deles é geralmente em torno de 5%, mas esses aqui estão bem precisos, ó. Esse outro aqui, vamos pegar um outro aqui, é de 8.200 ohms. 8.200 ohms. Lá tem as cores específicas dele, certo? E aqui é o seguinte, 8.200 ohms. A gente nunca vai ver isso aqui como 8.200 ohms. A gente vai ver como 8K2. 8K, 8.002 do 200. Né? Então é um resistor de 8K2. Ah, não sei o que é K. Vai lá no vídeo dessa terça-feira que a gente falou a respeito. Então olha só, vou colocar ele aqui. Por que que não deu? Não saiu do 1. Olha ele aqui, ó. Ele é de 8.000, certo? Está na escala de 2.000. É por isso que ele não saiu do lugar. Então eu vou ter que passar agora ali, ó, para 20K. Passei para 20K. Instantaneamente ele fez a medição. Olha lá. 8.000. Esse já não está tão preciso, percebe? Era para ele ser de 8.200. Ele está marcando só 8.030. Então aqui a gente vai ver agora a parte de diodo e continuidade, certo? O diodo, como eu mostrei para vocês, é esse carinha pretinho aqui, ó, com a faixa cinza. Ele é um semicondutor. Depois a gente vai falar só sobre eles mais para frente, mas por que ele é semicondutor? Daqui para cá ele deixa passar, daqui para cá ele não deixa passar. Querem ver? Se eu puser o positivo aqui na parte onde não tem o risquinho cinza e o negativo onde tem o risquinho cinza, olhem lá na telinha do multímetro, ele vai deixar passar, ele conduziu, tá vendo? Se eu inverter, ó, estou invertendo ele. Agora eu vou pôr aqui e aqui ele não passa. Então daquele outro jeito ele é um circuito fechado, assim ele é um circuito aberto, certo? Mas vai ter um momento certo de falar sobre ele. Agora a gente vai falar sobre o teste de continuidade. O teste de continuidade nada mais é do que um teste que mostra se está passando ou não está passando corrente. Ó, passou corrente, ele mostra lá e apita. Não passou, ele fica desse jeito. E o que é não passou? Se eu tenho, por exemplo, um fusível qualquer, como esse fusível automotivo aqui, por exemplo, ó, isso aqui tem no carro de todo mundo. Percebem que lá dentro tem um filamentozinho, uma cobrinha? Esse cara tá ali para proteger. Às vezes acontece dele queimar bem no pezinho aqui, ó. E aí você não enxerga. Se ele estoura de uma vez, você vê que ele está estourado lá dentro. Mas quando ele quebra no pezinho, você não sabe se ele está bom ou não. Aí você olha, pô, tá bom, coloca lá, não funciona. O ideal é testar no teste de continuidade. Você vai pôr ele aqui, ó. Se o fusível estiver bom, ele vai apitar. O fusível está inteiro. Se ele tiver rompido, você vai pôr ele aqui assim, ó. Obviamente na parte de metal, só estou fazendo uma analogia aqui, mas você vai encostar, ele não vai apitar. Mesmo no metal aqui, você vai encostar, ele não apita. O fusível está queimado. E assim como você vai testar o fusível, você vai testar, por exemplo, o cabo da enceradeira. Acontece muito da enceradeira não estar funcionando. Aí você chega lá no cliente, vai ver o cabo que vai da tomada até a enceradeira está quebrado em algum lugar. É com esse teste que a gente vai medir isso aí. Vamos supor aqui, ó, que esse aqui é a tomada da enceradeira. E essa aqui é a enceradeira. Você vai pegar por aqui uma das pontas e com a outra você vai lá e testa. Né? Se ela apitar, está inteira. Se não apitar, olha lá, está com defeito o fio. O fio está rompido. Dá para testar também as microsuítes. O que são as microsuítes? A gente já mostrou lá nos vídeos de nivelamento. São essas chavezinhas aqui, ó, que tem em muitos lugares. No micro-ondas mesmo, só na porta do micro-ondas são 3. E o que elas fazem? Às vezes, quando elas não estão apertadas, ela passa. Quando eu apertar, ela interrompe. Aí tem outro tipo que é o contrário. Se eu não apertar, passa. Se apertar, ela para. Só que aí eu tenho que testar ela para ver se ela está funcionando conforme era para ela funcionar. Então, ó, aqui ela está apitando. Se eu apertar, ela tem que parar. E é isso que o teste de continuidade vai fazer. Ele vai dizer para nós se está conduzindo ou se não está conduzindo. Então ele é muito útil. Ele vai servir desde testar fusível até testar as microsuítes, testar botão. Eu vou deixar um card aqui para vocês depois assistirem um vídeo de nivelamento que a gente fala só sobre essas coisas. Tá? Mas esse cara você vai usar muito.
Rapaziada, já está dando mais de meia hora de vídeo. A parte principal, né, não é a principal, mas é a que mais usa, que é a parte do ohmímetro, teste de continuidade e tensão alternada e tensão contínua, a gente já viu nesse vídeo aqui. Eu vou dividir em duas partes, eu achei que ia ser mais curto, mas não rolou. Eu vou dividir em duas partes. Hoje eu posto essa parte aqui, amanhã eu vou postar a parte das correntes. Aí eu vou mostrar para vocês outro multímetro, né, que mede tanto corrente alternada quanto corrente contínua. E a gente vai ver como medir, porque a mais complicada é medir a corrente. Se você não tiver certeza do que você está fazendo, você estoura o seu multímetro, você queima seu multímetro na hora. Então vale a pena dedicar um vídeo só para isso. A gente vai medir corrente alternada, corrente contínua, vai medir tanto contínua quanto alternada abrindo o circuito e com alicate amperímetro. Vale a pena também mostrar o alicate amperímetro para vocês. Então é isso, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, porque daqui até o fim do ano a gente vai ter vídeo toda terça, quinta e sábado, beleza? Abraço!